minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que continuemos nesta busca pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. E por isso, mais uma vez, é preciso que agradeçamos a Deus pela vida, agradeçamos a Deus por esta oportunidade maior que Ele nos concedeu pela eternidade. Agradeçamos a Deus por nos encontrarmos ligados mais uma vez a um instrumento físico, que é o nosso corpo físico, um instrumento maravilhoso que temos à nossa disposição para trabalharmos o nosso despertar espiritual. Gratidão a Deus também por ter nos concedido mais uma oportunidade, matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra, porque aqui nós nos encontramos em processo educativo. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade que veio à Terra, nos auxiliar neste processo. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E eu não posso deixar de agradecer de uma forma muito especial a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que vão chegando e se conectando conosco aqui neste ambiente virtual, para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas mais uma vez. Abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. Então hoje aqui nos encontramos mais uma vez, com gratidão por aqui nos encontrarmos, alegria no coração por aqui nos encontrarmos mais uma vez, para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Estudo sistematizado que estamos realizando já há bastante tempo, com base no Evangelho do Cristo, o Evangelho redivivo através da doutrina espírita. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, questão a questão, combinado com filosofia espírita de Miramês. Então hoje refletiremos com base na questão número 296. Questão número 296, que trata ainda acerca do assunto relações de simpatia e de antipatia entre os espíritos. E esta questão se encontra na parte 2ª, livro 2º, capítulo 6º, que se refere à vida espírita, ou seja, à vida no mundo espiritual. Então, acerca das relações de antipatia e de simpatia entre os espíritos, a questão número 296 foi formulada por Kardec da seguinte maneira e respondida pela espiritualidade superior. Então, questão 296. São suscetíveis, ou seja, estão sujeitos de alterar-se as afeições individuais dos espíritos. Então, aqui Kardec formulou este questionamento acerca desta sujeição de alteração, ou se estão sujeitos à alteração, neste caso, as afeições individuais dos espíritos. E os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira, e é importante lembrarmos que esta resposta ofertada pela espiritualidade superior, eles ofertaram esta resposta dizendo que não, mas este não se refere, conforme eles explicam, mais no final da resposta, se refere aos espíritos puros. Porque os espíritos ignorantes, os espíritos impuros, assim como nós, estamos sujeitos a todo tipo de alteração a todos os momentos.
Então, esta sujeição de alteração, quando eles dizem que não estão sujeitos a alterar as suas afeições individuais, isto se refere aos espíritos puros. Então, eles dizem, não, por não estarem eles sujeitos a enganar-se. Falta-lhes a máscara sob que se escondem os hipócritas. Daí vem que, sendo puros, é por isso que havíamos dito que esta resposta se refere apenas aos espíritos puros, ou seja, sendo puro os espíritos, suas afeições são inalteráveis. Então, afeição de simpatia, afeição ou um sentimento de amor, de fraternidade e assim sucessivamente, para os espíritos puros, isto é inalterável, ou seja, não sofre nenhuma alteração. Então, eles dizem, daí vem que, sendo puro os espíritos, suas afeições são inalteráveis. Suprema felicidade lhes advém do amor que os une. Então, assim, a espiritualidade superior respondeu a Kardec, a todos nós, acerca deste assunto, acerca deste questionamento feito por Kardec, acerca desta inalteração, ou que não está sujeita à alteração, as afeições dos espíritos puros. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 296, para na sequência refletirmos e aprofundarmos em nossas reflexões, agora com Miramês, Filosofia Espírita, volume 6º, sexto volume da coletânea composta por 20 volumes, comentários à questão 296, que se encontra no capítulo 41 do volume 6º, que tem como título Alteração. Então, Miramês, assim como os espíritos amigos, na resposta a Kardec, que falaram acerca desta não alteração ou inalterabilidade das afeições dos espíritos puros, Miramês começa os seus comentários dizendo assim: as afeições dos espíritos puros são inalteráveis. As afeições dos espíritos puros são inalteráveis em todos os sentidos. Então, em todos os sentidos, as afeições dos espíritos puros não sofrem alterações. E Miramês segue dizendo, eles, os espíritos puros, comungam com a harmonia universal. Ou seja, a harmonia universal, ela é inalterável. A lei divina, ela é inalterável. O amor de Deus é inalterável. E assim por diante. Então, assim, o Espírito Miramês, comentando acerca desta inalterabilidade das afeições dos espíritos puros, ele diz que eles, os espíritos puros, comungam com a harmonia universal porque nunca distorcem a verdade, acompanhando os passados de nosso Senhor Jesus Cristo nas suas caminhadas. E ainda ele acrescenta que os espíritos puros não se enganam. E nós, na condição de espíritos impuros, que não chegamos a este grau de depuração, nos enganamos constantemente. Por isso, nós alteramos constantemente e estamos sujeitos constantemente a esta alteração quanto às nossas afeições. Então, os espíritos puros não se enganam. A sua luz reflete em todos os seus passos e em todos os seus gestos de paz. Somente os hipócritas carregam as máscaras que são vistas pelos que têm olhos para ver. Então, somente os hipócritas usam máscaras
E nós, aqui no nosso meio social, boa parte de nós, quiçá a maioria, usamos constantemente estas máscaras, as chamadas máscaras sociais. E ainda ele acrescenta que a mentira se dissolve sempre que chega a verdade. Então, sempre que chega ou quando chegar a verdade, a mentira desaparecerá. Porque o que é permanente é a verdade. A mentira, ela é transitória, assim como o que é permanente é a luz, porque a escuridão é transitória. Enquanto não chega a luz, ou enquanto não chegar a luz, permanecerá a escuridão. Da mesma forma que o frio também é transitório, porque quando chegar o calor, o frio desaparecerá. A doença também é transitória, porque quando chegar a saúde, a doença desaparecerá e assim sucessivamente. Então, exatamente por isto que Miramês nos diz que a mentira se dissolve sempre que a verdade aparecer ou sempre que a verdade chegar. A compostura dos espíritos elevados não tem alteração. A compostura ou a postura, o comportamento de um espírito elevado não sofre nenhuma alteração. Eles têm uma tranquilidade imperturbável em todos os sentidos, por já terem limpado da consciência os liames inferiores provindos da ignorância e do assédio das ilusões passageiras. Então, quando Miramês nos informa acerca da tranquilidade imperturbável dos espíritos superiores, é importante nós lembrarmos o comportamento de Jesus. Quando, naquele momento, narrado através dos evangelhos, ou narrativa dos evangelhos, quando em uma embarcação onde eles se encontravam foi atingida por uma tempestade e estavam prestes a afundarem juntamente com a embarcação, Jesus estava dormindo tranquilamente, ou seja, a tranquilidade imperturbável, enquanto seus discípulos estavam em desespero, estavam perturbados e chamaram Jesus desesperadamente. Jesus acordou e acalmou tudo e continuou tranquilo, ou seja, aquela tranquilidade imperturbável. Então, o Espírito, quando chega e quando nós chegarmos a esta condição, nós também teremos construído em nós esta harmonia, esta tranquilidade, de acordo e em acordo com a harmonia universal. E aí ele acrescenta: necessário se faz que a criatura humana se esforce no sentido de integrar-se cada vez mais nas linhas do Evangelho de Jesus, que é portador dos meios que nos encaminham para a paz e o entendimento. Então aqui Miramês nos orienta para que nós nos esforcemos ao máximo no sentido de integrarmos cada vez mais nas linhas do Evangelho, nos integrarmos cada vez mais nas linhas do Evangelho de Jesus, praticando nas menores atitudes do nosso dia a dia o Evangelho do Cristo. E ainda ele diz: sabemos que a luta é grande. Nunca ninguém falou que seria uma luta pequena, que seguir as pegadas de Jesus seria fácil, porque quando Jesus foi questionado sobre isto, ele nos orientou e continua a nos orientar sobre a necessidade de fazer esforços. Então é por isto que ele aqui, Miramês, nos lembra sobre essa necessidade de fazermos esforços no sentido de nos integrarmos cada vez mais nas linhas do Evangelho, e reforça: sabemos que a luta é grande na conquista do equilíbrio espiritual, mas quem não começa a lutar jamais vencerá.
Sabemos que a luta é grande nesta conquista do equilíbrio. E se nós não começarmos a lutar, esta luta interna, esta luta no nosso mundo interior para a nossa própria transformação, nós não venceremos esta luta. E ainda ele diz que é indispensável que avancemos com bons princípios a nos guiar. Avancemos com bons princípios, ou seja, os princípios que encontramos no Evangelho de Jesus. Devemos, diz ele, devemos e vamos modificar nossa condição interior para melhorar a nossa moral, colocando-a em plena harmonia com os bons costumes, de acordo com o amor, de modo que o amor nos domine e nos eleve para a caridade. Então aqui Miramês nos lembra que devemos e vamos modificar a nossa condição interior, que devemos e vamos, sem sombra de dúvida, um dia mudarmos a rota da nossa vida. Sejamos fortes. Nos convida Miramês para este trabalho e nos conclama para que sejamos fortes e firmes na educação de nós mesmos. Não sejamos fortes e firmes contra as outras pessoas ou querendo educá-las ao passo que nós não nos educamos ou se nós não estivermos nos educando. Então sejamos fortes e firmes na educação de nós mesmos, ainda que estejamos sofrendo algo que plantamos no passado. Todos nós que aqui nos encontramos, via de regra, estamos enfrentando dificuldades quanto ao resultado do nosso plantio equivocado do passado. A aquisição da luz é demorada. Não nos esqueçamos disso. Não iremos sair da nossa condição evolutiva para a condição de angelitude em uma única existência carnal, por mais que nos esforçarmos, por mais que nos transformarmos. Então ele diz e nos lembra que a aquisição da luz é demorada e nos custa, irá nos custar muito tempo e também muito esforço. É demorada e nos custa muito no tempo e no espaço, na conjunção da boa vontade. Então nós precisaremos de esforço, nós precisaremos de tempo, nós precisaremos de boa vontade. E aí ele nos convida mais uma vez, vigiemos. Vigiemos para não ficarmos sujeitos ao engano. Todo engano gera dúvida e toda dúvida gera tristeza. Então aqui, mais uma vez, é importante que lembremos Jesus quando ele nos orientou sobre esta necessidade, continua a nos orientar sobre a necessidade da vigilância constante. Vigiemos para não ficarmos sujeitos ao engano, porque todo engano gera dúvida e toda dúvida gera tristeza, gera sofrimento. Comunguemos, pois, com a esperança geratriz da alegria pura, a nos estabilizar a consciência em comunhão com a consciência universal. Então aqui ele nos lembra que a nossa consciência precisa estar em comunhão, ou seja, precisa estar em harmonia com a consciência universal, que é preciso que nós comunguemos com a esperança, que é esta fonte geradora de alegria pura, a nos estabilizar a consciência. E na sequência, Miramês fala-nos acerca dos espíritos impuros, fala-nos acerca de nós próprios, que os espíritos impuros são suscetíveis de toda ordem de alteração. Ou seja, diferente do que ele falou no início deste capítulo, que os espíritos puros não estão sujeitos a nenhum tipo de alteração, os espíritos impuros, pelo contrário, estão sujeitos a todo tipo de alteração a todo momento. Se ofendidos, ofendem.
Se maltratados, maltratam. Se esquecidos, esquecem. Então assim nós nos comportamos. Se somos ofendidos ou se formos ofendidos, nós pagamos na mesma moeda, boa parte, quiçá a maioria de nós ofendemos. Se formos maltratados, nós também maltratamos. Se formos esquecidos, nós também esquecemos. Não aqueles que nos maltrataram, mas esquecemos de tratar bem as outras pessoas ou de lembrar das outras pessoas. Essa não é a lei que nos ampara para o bem-estar universal. Ou seja, não é esta lei. E aí ele acrescenta, Jesus colocou na dianteira dos seus ensinamentos o amor. Ou seja, colocou à frente dos seus ensinamentos o amor, que se transforma em perdão, porque o perdão é normalizador de todas as vidas. O perdão é saúde, por esquecer todas as faltas, amparando ainda os que por vezes ofendem. Então assim ele nos lembra que Jesus colocou na dianteira, ou seja, colocou em primeiro lugar, em primeiro ponto, em ponto de destaque dos seus ensinamentos, o amor. Ajudemo-nos, nos convida Miramês, para nos ajudarmos mutuamente na medida do possível, na medida das nossas capacidades. Ajudemo-nos uns aos outros para que sejamos ajudados sem pensar nisso. Fazer o bem sem interesse algum é a norma da vida cristã. Fazer o bem sem interesse. A luz deve ser acesa nos corações e tudo se encontra preparado para isso. No entanto, para que ela se acenda, deve haver um trabalho individual em cada criatura. Então aqui ele nos lembra que a luz precisa ser acesa nos nossos corações e para isto nós precisamos fazer esforço individual e o ambiente está preparado para que isto aconteça. Essa luz não pode ser expressa em ódio. Sem sombra de dúvida que assim não pode ser. Esta luz que precisamos acender no nosso coração ou na consciência de cada um de nós, ela não pode se expressar através do ódio, ela não pode, jamais se expressará através da inveja, através do ciúme, através da maledicência, através do orgulho ou do egoísmo. Esclarecemos que é preciso que entrelacemos as nossas mãos, diz Miramês, é preciso que entrelacemos as nossas mãos com as mãos de Jesus, para que juntos nós possamos verdadeiramente conduzir e sermos conduzidos para a paz de consciência. O trabalho, sem sombra de dúvida, diz Miramês, o trabalho é demorado, exige o esforço de cada um de nós, mas, conforme aqui ele diz para encerrar, o trabalho é e será proveitoso. Então aqui, conforme nos diz Miramês, é preciso que unamos as nossas mãos, fazer esta união de mãos no trabalho. É preciso fazermos uma união de pensamento, união de sentimentos. É preciso trabalharmos juntamente com Jesus, que sem sombra de dúvida, assim seremos bem conduzidos para a paz de consciência. O trabalho é demorado e, sem sombra de dúvida, este trabalho, mesmo sendo demorado, ele sempre foi e sempre será muito proveitoso para todos nós. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Um abraço fraternal a todos e a todas, em nome do Cristo nosso Senhor. E em breve voltaremos a nos reencontrar aqui mesmo neste ambiente virtual, com a graça e permissão de Deus, nosso Pai, para continuarmos os nossos estudos e esclarecimentos acerca do Evangelho do Cristo, esta luz para a nossa vida.
Abraço fraternal e até breve.